A Segunda Guerra Mundial, parte 2. A guerra continuava a todo vapor. A Alemanha tinha dominado boa parte da Europa e a vitória contra a Rússia parecia cada vez mais próxima. Os americanos haviam feito o embargo aos japoneses, então em 41 os japoneses atacam a base naval americana no Havaí, de surpresa, e matam vários militares. Os americanos ficam furiosos e declaram guerra ao Japão, automaticamente entrando em guerra com os países do eixo. Apesar de Japão e Rússia fazerem fronteiras, eles não estavam em guerra, mesmo com o pacto tripartite. Percebendo isso, a Rússia manda seus soldados da Sibéria para lutar contra os alemães. E você sabe, as pessoas da Sibéria são acostumadas com o frio. O inverno russo também começava a agir com força total, e agora a invasão à Rússia estava cada vez mais difícil. Os soldados alemães não estavam preparados para o frio extremo da região, e a expectativa era que eles iriam dominar a Rússia em 4 meses. Então suas roupas não eram feitas para o inverno russo. A Alemanha pela primeira vez dá um passo para trás na tentativa de chegar em Moscou. O Brasil gostava da Alemanha e ele estava meio que dividido em que lado ficar, já que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha eram seus 2 maiores parceiros econômicos. Então ele resolveu ficar neutro. Porém, os americanos queriam fazer uma base militar aqui. Os BRs falaram, nem pensar. Os americanos até pensaram em invadir o Brasil. Percebendo isso, o Brasil fala, beleza, pega aí. E depois de várias negociações com os americanos, eles acabam construindo uma base ali. E depois o Brasil corta relações com o eixo e declara guerra à Alemanha e Itália. E sim, a Alemanha também afundou alguns de nossos navios de novo. Ou pelo menos é isso que achamos que aconteceu. Neste ponto, o Japão já estava dominando boa parte da Ásia, como colônias francesas, holandesas e partes da China, e já estavam se mostrando uma ameaça à Austrália. Então eles mandam tropas para Nova Guiné, onde os japoneses estavam cruzando. Os japoneses também queriam se expandir para o leste e tentam pegar a ilha de Midway. Porém, os americanos descobrem a hora que eles iriam atacar e acabam se preparando e evitando o ataque. Na ilha de Guadalcanal, os japoneses estavam construindo uma pista. Isso seria horrível tanto para os americanos quanto para os australianos. Então começa a Batalha de Guadalcanal, que durou vários meses. Os americanos estavam com medo que os americanos de origem japonesa estivessem dando informações para o Japão, então mandam muitos para campos vigiados, mesmo que muitos deles nem ao menos falassem japonês. Já era verão novamente, e os alemães agora tinham outros planos. Ao invés de invadir Moscou, eles vão para o sul da Rússia, para terem acesso ao petróleo desta região, e se encontrar com a África Corps. Além disso, outros iriam para a cidade de Stalingrado, que é uma das cidades mais industrializadas da União Soviética. A Batalha de Stalingrado durou vários meses e foi a mais sangrenta de toda a guerra. Os soviéticos estavam com uma política de nenhum passo para trás. Em um certo ponto da batalha, os alemães tinham dominado boa parte da cidade. Porém, os soviéticos conseguem mobilizar um exército gigantesco e acabam cercando a cidade. E a batalha continua. Enquanto isso acontecia, os aliados estavam desembarcando nas praias do norte da África. Os franceses mostraram resistência, mas depois eles acabaram se juntando aos aliados e rapidamente dominam boa parte do local, deixando o eixo encurralado na Líbia e Tunísia. Com isso, Hitler domina a França de Vichy. A Batalha de Stalingrado finalmente chega ao seu fim com a vitória dos soviéticos, e com a ajuda de suprimentos dos outros aliados, eles começam a reconquistar seus territórios. Neste ponto, os aliados começam a conquistar boa parte da Líbia, e o eixo é empurrado para uma pequena parte da Tunísia, e depois se rendem. Com isso, a guerra terminou no norte da África, e agora os aliados podem começar a invadir o sul da Itália. Muitos italianos não gostavam muito desta guerra, então eles conseguem tirar Mussolini do poder e o prende. A Itália se rende e novamente muda de lado, entrando para o lado dos aliados. Porém, imediatamente Hitler invade boa parte da Itália, tira Mussolini da prisão e o coloca no comando novamente. Com isso, a Itália fica dividida entre o Reino da Itália, que era um aliado, e a República Social Italiana, controlada por Mussolini. No Pacífico, os americanos tinham ganhado a Batalha de Guadalcanal e começam a pegar algumas ilhas que os japoneses pegaram antes. Neste ponto, com o frio extremo, muitos alemães estavam perdendo boa parte das batalhas contra a União Soviética. Porém, eles iam destruindo tudo antes de recuar. Em junho de 1944, acontece o Dia D. Os soldados aliados pretendiam invadir a Alemanha pela França, porém essa área era muito vigiada pelos alemães. Então seria uma operação realmente difícil. Hitler sabia que os aliados queriam invadir pelo Canal da Mancha, ele só não sabia onde exatamente. Então os aliados invadem a Normandia.
Vários navios com americanos, britânicos, canadenses e franceses desembarcam nas bem protegidas praias. Elas foram divididas em 5. Como não havia proteção na praia, muitos soldados morreram, mas com o apoio de bombardeios aéreos, eles conseguiram. Além dos navios, muitos paraquedistas saltaram no interior da França e ajudaram na vitória dessa batalha. Com isso, os aliados começam a se expandir pela França. Mais tarde, eles também conseguem desembarcar no sudoeste do país. O Brasil havia declarado guerra ao eixo em 42, porém somente em 44 a Força Expedicionária Brasileira vai para a batalha. Como o Brasil era extremamente despreparado, os soldados foram treinados por americanos e os equipamentos dos nossos soldados também eram americanos. O Brasil lutou em batalhas na Itália. Algumas delas falharam, porém eles conseguiram muitas vitórias importantes, junto com os americanos, como a Batalha do Monte Castelo. Vale lembrar que os soldados brasileiros lutaram no inverno, onde obviamente os brasileiros não eram nem um pouco acostumados. Além disso, foi criada a Força Aérea Brasileira e tivemos alguns pilotos muito importantes. Vários cidadãos dos países ocupados pela Alemanha também começaram a sabotar e lutar contra os nazistas. Isso ocorreu na França e principalmente na Polônia, que foi um dos países que mais sofreram na guerra. Com isso, a Alemanha começa a ser invadida por quase todos os lados. A Finlândia também começa a ser invadida pela União Soviética e faz um acordo. A União Soviética poderia manter os territórios em troca da paz. De novo. E posteriormente, eles declaram guerra ao eixo. Os americanos também estavam indo bem no Pacífico e estavam recuperando cada vez mais ilhas, abrindo caminho para o Japão. A partir de 45, a derrota da Alemanha estava certa, e começa meio que uma correria para ver quem conseguiria chegar em Berlim primeiro. Turquia e Arábia Saudita declaram guerra ao eixo. Ajudaram muito, pessoal. Além disso, muitos outros países declararam guerra em 1945, mais por uma questão diplomática. Neste ponto, Mussolini havia sido morto e pendurado em praça pública junto à sua mulher. A Alemanha estava cada vez mais encurralada e, como não haviam mais soldados para lutar pela Alemanha, crianças, adolescentes e idosos foram para a guerra defender Berlim, tudo a mando de Hitler. Por falar nisso, ele estava escondido em um bunker comandando tudo. E quando percebeu que a guerra estava perdida, ele e sua esposa se mataram para não terem seus corpos exibidos como troféus. Depois disso, seus corpos foram cremados a ponto de ficarem irreconhecíveis. Com isso, os primeiros a chegarem em Berlim foram os soviéticos, e a bandeira soviética é hasteada no hashtag, terminando assim a guerra na Europa. Porém, ela continuava no Pacífico. Neste ponto, os americanos já tinham conquistado várias ilhas ao redor do Japão, e a sua rendição era questão de tempo. Muitos tinham medo que Hitler conseguisse fazer uma bomba atômica, então os Estados Unidos, com a ajuda de alguns cientistas famosos como Albert Einstein, estavam desenvolvendo a primeira bomba nuclear. O alvo inicial era Berlim, mas como a Alemanha já havia se rendido, os americanos resolveram atacar os japoneses com ela. Segundo eles, isso acabaria com a guerra mais rápido e evitaria mais perdas. Então eles soltam a bomba Little Boy na cidade de Hiroshima, destruindo uma cidade inteira cheia de civis. Mesmo assim, o governo não se rende. Para os japoneses, a rendição é a maior humilhação de todas. Então os americanos usam a Fat Man, uma bomba ainda mais forte na cidade de Nagasaki. Mesmo assim, os japoneses não desistiram de primeira. Os americanos então ameaçam jogar outra na capital, Tóquio. Então eles acabam se rendendo, dando fim à guerra mais sangrenta que o mundo já viu. A Alemanha acabou sendo ocupada e dividida pelos aliados. Cidades inteiras como Dresden foram completamente destruídas em bombardeios, e muitos civis morreram. Então, para aqueles que ainda pensam que Hitler fez alguma coisa de bom para a Alemanha, isso foi temporário, pois a Alemanha terminou a Segunda Guerra Mundial bem pior do que a Primeira, onde ela nem ao menos tinha sido invadida. Os danos feitos pelos nazistas nos países ocupados também foram imensos. Assim que os aliados dominaram a Alemanha, eles descobriram os campos de trabalho forçado e extermínio. O fim da guerra levou à criação de vários países, principalmente na África. Com o tempo, eles foram ganhando sua independência. Levou à criação de Israel, e mais tarde a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental. E basicamente tudo daqui pra cá foi controlado de alguma maneira pela União Soviética. E o mundo agora estava dividido em dois poderes. Isso posteriormente gerou a Guerra Fria. A ONU também foi criada para evitar outro conflito do tipo, e o mundo viveu em uma relativa paz.
pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de avaliar o vídeo. Também vá lá na minha página do Facebook, pois lá eu posto todas as informações de novos vídeos que irão sair. Eu espero que esse vídeo não tenha uma continuação, se é que você me entende. Mas comente aí outras guerras que vocês gostariam de ver. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.